Maravilha, porque eu tô com o meu aqui também, não quero perder nada. Vou anotar todos Já os está dias de gravando, vocês tá, também. Cari? Lucas 22, do 24 ao 32, que diz assim: porém, eu vou ler até o 29. Se depois vocês quiserem complementar, vocês podem complementar, que é bem pontual ao nosso encontro. Diz assim: Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. 26, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Amém? Então, aqui nessa palavra profética para hoje, essa porção profética para hoje, que eu separei mais do 25 ao 29, Jesus está dizendo que quem é o maior é o que serve. Então, nós vamos estar aqui em unidade de serviço, para que nós possamos ser as maiores, não maiores daquelas que recebem, mas porque Jesus também está convidado à mesa. Nós vamos falar de mesa, nós vamos falar de serviço, nós vamos falar de humildade, e nós vamos falar como recompensa o reino às nações. Então, isso é muito pontual, muito forte para essa noite, que a gente já vai ter essa abertura, né? Eu digo assim que um sonho, ele é vivenciado no antes, ele é vivido no antes, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, sobre a ambiência. Então, essa palavra veio com pontualidade sobre, se vocês estão aqui, vocês estão abdicando de tempo para colocar em prática o serviço a outras mulheres. Porque alguém serviu primeiro. Porque alguém amou primeiro. E essa autoridade que vocês terão sobre isso, sobre servir, você recebe uma autoridade. Olha que contraditório, as pessoas querem primeiro receber autoridade e serem servidas. E o caminho é servir. O caminho é servir. Eu estou servindo, a Dani está servindo, e nós estamos servindo vocês primeiro, para que vocês venham a servir outras mulheres nas mesas, nos chás, nos eventos, no Clube do Livro, no grupo, no Experiência do Lar, na imersão, na palestra, no evento, seja lá o que vocês decidirem servir. Então, abrimos a reunião com essa palavra, né? E vamos fazer uma oração bem pontual para esse encontro, para que o Senhor venha a liberar no mundo espiritual. Dani já colocou o louvor, mas você pode repetir baixinho enquanto eu estou orando, por gentileza? E se vocês puderem interceder comigo diante desse louvor, que é um louvor bem de ativação, né? Liberando realmente, deixando para trás todo o medo, toda a ansiedade e toda a crença de que você não é capaz. Nós entregamos agora na cruz, diante dessa oração, toda a crença de que nós não somos capazes. Nós deixamos para trás todo o medo e assumimos um lugar de filha. Então vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos na tua presença esse encontro.
Nós colocamos, Senhor, toda a nossa ansiedade aos pés da cruz. Nós liberamos, Senhor, todo medo, nós deixamos para trás. E nós assumimos um lugar de filha, um lugar onde vamos reinar. Nós vamos reinar na tua presença, Senhor. Nós deixamos para trás todas aquelas palavras de pessoas das quais a gente esperou apoio, esperou incentivo, toda aquela crença de que nós não seríamos capazes, que nós não teríamos nosso chamado ativado, que nós não seríamos exemplo de mulher para estar falando para outras mulheres, que nós não daríamos conta e que nós também não damos conta e que nós não somos merecedoras de novas mesas. Nós deixamos para trás toda essa palavra e todo esse pensamento de limitação, toda a fraqueza que vem paralisar. Que a nossa fraqueza sirva para curar outras mulheres, para se conectar com outras mulheres e não para nos paralisar. Que o medo venha a ser, Senhor, motivo de oração e não de paralisação. Que venha a ser um motivo de conexão, de intimidade, de posicionamento, de ajuste. Que o medo venha para contribuir, para eliminar erros, para eliminar o cansaço e para que o Senhor trabalhe na nossa mente sobre a humildade, de que nós precisamos sim uma das outras. Nós precisamos de conselho, nós precisamos de mentoras, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de intercessão. Então, que o medo e que o sentimento de incapacidade seja revertido a tempo de preparo, de alinhamento, de afiar, Senhor, o machado, para que nós possamos, Senhor, alcançar as vidas de forma pontual, com menos esforço, com menos erros, com menos cansaço, com menos desgaste, com menos gastos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada uma que tem uma visão aqui, que o Senhor mande a estratégia da provisão, que o Senhor hoje nos dê visão e provisão, porque o Senhor que é o canal de toda a criação. O Senhor criou todo mundo, todo mar, toda a terra, todo o ar, tudo que nós vemos partiu de Ti. Então, Senhor, dá-nos a visão e a provisão. Dá-nos, Senhor, o tempo de aceleração. Dá-nos, Senhor, as estratégias, as conexões, as pessoas, os lugares, entrega sonhos, entrega projetos, que as mulheres que estão aqui atravessem o ano escrevendo, e mulheres daqui sejam acordadas pelo Espírito Santo de Deus, acordadas de madrugada, tendo visões sobre o seu chamado, sobre aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Senhor, vai colocando tudo no lugar, vai colocando em ordem, vai liberando os problemas que estão para ser resolvidos ainda esse ano, vai colocando tudo no lugar para que a mente dessas mulheres sejam liberadas do teu reino, que elas sejam enviadas como flechas na mão do arqueiro, Pai. E que os problemas que elas vêm enfrentando, familiares, financeiros, emocionais, enfermidade, sejam curados agora, em nome do Senhor Jesus, no poder da unidade que há pela internet, Senhor, porque nós queremos que o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, que sabe de todas as coisas, porque a palavra diz em Salmo 139 que até o pensamento, até que a oração que nós iríamos fazer, o Senhor já sabia que nós iríamos orar dessa forma. Então, Senhor, assim como fala nesse salmo, antecipa, Senhor, nossos projetos e nossos dias. E nós declaramos que daqui sairão mentoras, conselheiras, terapeutas, pastoras, mulheres posicionadas no reino, para curar outras mulheres através das suas dores do passado.
A partir desse momento, muda o cenário, muda a estação. Assim como Isaías 43 diz, eis que faço uma coisa nova. Em nome do Senhor Jesus, haverá cura, haverá libertação, haverá manifestação do poder, da glória e do Espírito Santo de Deus na vida de cada mulher que está aqui. Que está aqui, Senhor, pensando em projetos para te servir. E o Senhor já vai entregar uma porção. Antes mesmo dela colocar o pé no lugar onde ela vai executar todos os planos que ela tem, o Senhor já vai resolver tudo aquilo que tem pego o pensamento e a mente dela. Senhor, dá discernimento para essas mulheres sobre todas as suas fraquezas, que serão exatamente aquilo que vai curar outras mulheres. Então, que nenhuma fique para trás, que nenhuma desista do processo, que nenhuma, Senhor, deixe entrar a seta de Satanás na sua mente, que ela seja blindada, que ela seja moldada pelo Espírito Santo de Deus, nessa noite e no dia de amanhã também. Em nome do Senhor Jesus, desde já nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Dani, gostaria de orar por algo específico? Sim, eu queria orar também. Vamos orar, mulheres, para a gente passar. Amém. Senhor, muito obrigada, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, sentindo já a tua presença em nosso meio. Senhor, fala conosco. Que o Senhor possa agora, Pai, ter um canal direto com o nosso coração. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha a cruzar o nosso caminho, a embaçar a nossa visão, a distorcer as palavras que vão ser semeadas nesse lugar. Que cada mulher receba aqui, Senhor, a porção que veio buscar, a porção que é do Senhor. Somos apenas instrumentos, Pai. E o Senhor faz questão de falar conosco. E esse canal, Senhor, está aberto. O teu Espírito faz esse canal. E eu te peço, Senhor Jesus, blinda os nossos corações, blinda a nossa mente nessa hora. E que tudo que venhamos a aprender aqui, umas com as outras hoje, Senhor, seja um aprendizado tão profundo, que nós iremos levar isso para as nossas vidas. Conexões que vão ser geradas nesse lugar, mulheres que vão se conhecer, vão gerar projetos juntas. Tantas coisas o Senhor vai fazer, porque eu creio. Eu creio que o dia de hoje foi marcado no calendário do Senhor para estarmos aqui. Cada palavra, uma palavra apenas, Senhor, que o Senhor determina, é capaz de mudar a rota completa da nossa vida. É capaz de desconstruir o passado e fazer um futuro novo contigo, Pai. Então, Senhor, uma palavra liberada da tua boca muda, transforma, restaura as nossas vidas, Pai. Recebe, Pai, tudo que fazemos aqui, porque fazemos para o louvor do teu nome. Apenas engrandecer o nome do Senhor. Aqui nós não engrandecemos mulheres. Aqui nós engrandecemos o Senhor e fazemos com que as mulheres reconheçam a sua essência em Cristo. Apenas isso, Pai. Apenas isso. E damos ordem agora ao inferno, que ele nem se movimente, que não haja uma palavra saída de lá, e que ele fique lá enquanto nós estamos aqui, desfrutando da tua presença, Pai. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. Sinta a presença do Senhor nesse lugar. Sinta a presença do Senhor com você. E através de você. Você é o canal que passa a glória de Deus para muitas pessoas. Creia nisso. Creia. E dá autoridade e poder no nome dele. As mulheres não creem nessa autoridade que o Senhor dá. Elas se acham muito pequenas. Mas você tem autoridade de dar ordem no inferno, para os demônios nem se levantarem. Uma palavra que sai da sua boca, o inferno estremece. Amém. Porque você tem autoridade naquele que está acima de todo nome. Amém. Do Rei dos Reis. Cristo Jesus. E o sangue dele foi lavado pela sua vida. Comece já nesse lugar. Hoje você vai construir isso dentro de você, de uma maneira muito profunda. Você vai sair com essa certeza de dizer assim, eu sou filha amada do Senhor. E ninguém pode me tirar desse lugar. Ninguém pode te tirar desse lugar. E você vai declarar, aleluia, ninguém
pode me tirar desse lugar. Ninguém vai te tirar desse lugar. A sua identidade vai estar tão bem construída nele, que onde você passava, feito a Dev Tyler passava, quando ela pisava nos lugares, os demônios saíam em carreira, assim, ó, pelo lado. Eu tive testemunho de mulheres que me diziam isso. Quando a Dev, quem tem visão aberta, quando a Dev chegava, ela nem precisava falar. Bastava ela pisar no local, a autoridade que essa mulher tinha. Os demônios iam saindo assim, enfileirados. Não ficavam. É essas mulheres que o Senhor está buscando nesse tempo. Acabou de brincadeira. Acabou de achar que é pequena. Acabou de achar que você não faz diferença. Para com isso. Você não veio aqui para isso. Você veio para cá para ser constituída uma embaixadora do reino. Você é uma embaixadora, a começar pela sua casa. E da sua casa transbordarão rios de águas vivas para inundar outros lares, outras casas, outras mulheres. São projetos que o Senhor quer hoje. Você está gerando nesse lugar. Você está aqui gerando. E eu e a Cléria só viemos para cá porque amanhã a gente vai fazer o seu parto. Nós somos as suas parteiras, só isso. Vamos colocar a mão para o projeto, ó. Já está tudo aí dentro de você. Você já está gerando ele. Você já está aqui porque o Senhor te atraiu e você já está gerando ele dentro de você. Nós somos as suas parteiras apenas. Mas já está tudo aí dentro. O Senhor já construiu tudo dentro de você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você está com a palavra, amada. Para a gente começar a primeira temática, né? Então, tem mulheres novas aqui que não me conhecem. Eu sou mentora Experiência do Lar desde 2021, quando eu entrei numa crise de identidade, e quando a gente entra numa crise de identidade, todas as outras áreas da nossa vida entram em crise. Então, primeiro eu precisei de uma mentora que me mentoreasse com Experiência do Lar, que é um grande alinhamento para mulheres. Então, a partir de então, aconteceu o que está acontecendo com vocês. Aconteceu um fogo ardente dentro de mim, que eu falei assim, ó, eu não posso mais esconder essa palavra, porque o maior compromisso, quando a gente recebe uma palavra, quando nós somos servas, e entendemos sobre a graça, o maior compromisso é o que é que nós vamos fazer com isso. Por isso que é muita responsabilidade o que é que vocês vão fazer com esse conteúdo que vocês estão recebendo hoje. Então, aconteceu isso comigo, né? Me deparei numa mesa, essa pessoa que é a Suzana, hoje ela mora em Cuiabá, ela me mentoreou, pegou pela minha mão e começou a ministrar na minha vida sobre áreas pontuais que eu precisava me levantar. Então, o Senhor começou a me restaurar ali. E logo em seguida, na pandemia, eu esperei baixar a pandemia e aí nunca mais parei de montar as mesas. Quando falo montar as mesas, não é que eu sou especialista em mesa, não é a minha área. Mas eu me tornei uma mentora de mulheres para ajudar elas nessas dores as quais eu tinha atravessado. E o Senhor liberou graça sobre a minha vida. Então, sou mãe também, tenho um casal, a Sofia e o Samuel, sou esposa, né? Mãe, madrasta da Débora, empreendedora, administradora e filha, né? Antes de tudo, filha de Deus. Herdeira, né? Herdeira das mansões celestiais. Olha que maravilha. Se você não mora numa mansão, você vai morar, minha filha. Então, assim, ó, não importa que você não esteja numa mansão. Nós estamos construindo o nosso caminho para a eternidade. Então, o Senhor, Ele vai te entregar, né? Tudo aquilo que realmente uma filha digna merece. De honra, né? De glória e de poder e de majestade. Então, com essa jornada desde 2021, entendendo da necessidade
intensa das mulheres, né? Eu me lancei, primeiro fazendo o Experiência do Lar semanal na minha casa. Eu estava sem estrutura. Meninas, alguém está me ligando, talvez é a moça que a gente está esperando, só vou atender por causa disso. Alô? Da onde que vem isso? Alô? Alô? Eu estou numa reunião, quem está falando? Nossa, achei que era a moça da ligação no grupo. Cleri, Poxa. teu computador, coloca ele um pouquinho para trás, porque você está falando de lado para a gente um pouco. Para você ficar de frente. A gente está te vendo de rosto de lado, assim, ó, quando você fala. E agora? Agora está melhor, porque a gente está vendo você de frente. Leandra está na reunião? Leandra é uma convidada minha. Ela já Ela. está. Está faltando ela. Até achei que fosse, está faltando ela e mais uma moça. Aí por isso que eu atendi, me perdoe. Tá. Então, desde então eu comecei a montar as mesas, porque eu tinha uma sede, né? Mesmo no meio do processo. Eu comecei o meu processo de cura, de receber, eu comecei a respirar. Eu já entendi que eu não poderia ser nada, nem ninguém, se eu não passasse aquele conteúdo adiante. Comecei a sentir uma responsabilidade tão grande. E eu comecei a ter experiências com aquela palavra que eu tinha recebido. Então, hoje, vocês vão receber um conteúdo. Vocês já receberam vários conteúdos. Então, nós temos a responsabilidade por esse conteúdo que nós carregamos, porque isso é como é que eu vou dizer? Isso é como se fosse, o talento, é aquilo que nós recebemos. E lá na palavra, no livro de Mateus fala que nós vamos prestar contas dos nossos dons e talentos. Então, diante de toda essa situação, eu recém tinha voltado para o lar, eu não tinha recurso. Vejam bem, quando eu estava trabalhando, que eu tinha salário, que eu tinha recurso, eu não fazia isso para Deus. Eu pegava o recurso, investia tudo em mim e na minha família. E o resto, dane-se. Então, vejam bem, quando eu voltei para o lar, onde eu fiquei sem renda, eu posso provar para vocês que eu comecei o meu chamado sem renda. Sem renda. Então, hoje vocês podem me dizer, não, Cleri, eu não tenho renda, eu estou desempregada. Depois vocês colocam um cenário possível, a gente vai abrir daqui a pouquinho para vocês se apresentar. Vocês podem colocar o cenário mais diversificado possível das objeções que vocês possam ter para começar seu chamado. Então, eu comecei literalmente sem renda. E a experiência do lar, a gente quer apresentar o melhor, quer apresentar mesas, e eu comecei a semear com o meu trabalho, porque eu também não era boa na cozinha. Eu lembro que o primeiro bolo que eu fiz para servir foi um bolo de banana que deu errado, deu ruim. É bom que a Priscila entrou aqui, da França, que daí ela não me deixa mentir, porque ela é da minha primeira turma de experiência do lar. E agora ela vai ter um remember, né? Então, isso é para vocês saberem que, ainda sem renda, sem condições e cheia de ferida, toda feridenta igual Jó, a gente dá frutos. Porque a Priscila hoje, ela mora em Paris, é pastora, e está começando o seu chamado lá, já é posicionada no seu chamado, mas está começando naquele país. E não que seja fruto meu, porque muitas pessoas ministram na vida, mas o Senhor tem uma estação específica para cada uma. Então, ele tem uma estação para a mulher que você vai colocar na tua mesa. Ele tem a estação, e eu já vou contar também, que não é sobre a qualificação, não é sobre a qualificação.
porque eu me sentia completamente desqualificada, eu estava desqualificada para ministrar. Eu não estava com autoridade na área da cozinha, eu não estava com autoridade, ainda estou, né, em evolução, porque tem muitas áreas que a gente, que eu dizia assim, não, essa palavra aqui eu vou chamar uma amiga para completar. Essa aqui, eu lembro que eu fiquei 3 anos, chamando convidadas para ministrar sobre a honra. 3 anos. E eu tinha muito temor. E eu entendia que o Senhor ainda iria fazer para eu poder ministrar. E eu entendia. E aí, qual é o problema de você chamar reforço? Não tem problema nenhum. Fala assim, amiga, admiro tanto o teu testemunho, vem contar teu testemunho na minha mesa, porque aí sim a gente vai conseguir, né, trazer um complemento, né, e continuar ali no projeto. Então, mulheres, o que eu quero falar para vocês? Eu me apresentei um pouquinho, o meu começo, e o meu começo, eu tive a oportunidade de fazer um começo com a Dev, onde eu fui num culto com ela, numa palestra com ela, a Dev do Experiência do Lar, e eu estive frente a frente com ela, mas naquele momento, o Senhor ainda não tinha, a Dev não foi suficiente para despertar o meu chamado. Ela foi uma sementinha. Então, que você tenha consciência que você pode ser uma sementinha. Porque eu estive frente a frente com ela, depois as minhas amigas exibiam a foto com ela e eu aquele assunto, para mim, não estava interessante. Mal sabia eu que depois eu iria precisar muito daquele assunto. Mas muito. E aí, o que aconteceu? Eu simplesmente fui ministrada mais tarde, 2 anos depois. Quem ministrou na minha vida, hoje ela é uma mentora experiente, mas a Suzana, ela demorou 3 meses para se posicionar, porque ela dizia, Cleri, pelo amor de Deus, passe de mim esse cálice. Eu fiz a experiência do lar online, eu sei que você precisa presencial, mas vamos chamar reforço, porque, olha, eu não estou preparada, eu não me sinto. E, para mim, o despreparo dela foi a grande diferença na minha jornada, porque eu me senti à vontade de estar com tantos processos ainda para resolver na minha vida, estar naquela mesa de honra e dizer assim, ó, amiga, sabe o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar a Priscila, nós vamos pegar a Dani, nós vamos pegar a Renata, vamos fazer essa junção e vai dar uma salada boa. Mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar. E assim aconteceu. Então, tanto que essa parte eu quero frisar para vocês, o que a gente ficou pedindo também para vocês orar, pensar, lembrar da mulher que é âncora na tua vida, ainda que ela não esteja aqui, mas tenha a responsabilidade de repassar esse conteúdo para ela e falar assim, amiga, eu peguei tudo e eu quero passar para você. Eu peguei, tomei posse e eu não vou deixar comigo e você vai ser a primeira a saber. Vamos marcar aí uma videochamada, eu já vou te passar tudo, vamos fazer a nossa reunião de projeção, vai sair do papel, vai sair. Porque não é sobre qualificação, agora nós estamos derrubando aqui todas as crenças possíveis, não é sobre qualificação, você não está perfeita, você não é perfeita, você é cheia de pecado igual eu sou cheia de pecado, e tem mais. A gente não vai apresentar para vocês situações que vai precisar de recurso extraordinário para dar os primeiros passos. Você coloca o pé na água e o Senhor vai abrir o mar. É sobre isso que a gente vai fazer a reunião hoje, nesse mover. Então, a gente vai, quem está até com a câmera desligada, se não quiser ligar, ou se quiser se preparar para se apresentar um pouquinho, assim, apresentação de 2 minutos no máximo, porque vocês vão poder depois compartilhar no grupo ideias, e a gente vai ali desenvolver mais, né? Aprofundar mais. Então, e aí vocês abrir o microfone e falar, se apresentar, e falar se você já tem um nome do projeto, ou se
você está gerando o nome, né? E se você tem, né, um chamado já pontual, por exemplo, o meu chamado é com mulheres solteiras. O meu chamado é com mulheres que têm dores emocionais. Eu sou psicoterapeuta. Então, se você puder falar isso, para a gente ter um direcionamento aqui do grupo, né? Vocês podem, quem começa? Daí liga o microfone e depois desliga. Tcharam! Corajosa, Amanda, vamos lá, pode ligar, Amanda. Como é que tu sabia que era eu? É porque tá teu nome aqui. Mas eu não tinha desativado o microfone ainda. Tu só deu um sorriso e levantou a mão, já era. Gente, olha, a luta para estar aqui é porque Deus tem promessa. Que a gente vai aprender, né? Quando vai Amém. Amém. Acabei de chegar do mercado, tô com fone porque isso levou a chave da moto, teve que me buscar e, olha, enfim. Amém. Está aqui. Tô. Geladeira na porta está aberta, está me esperando. Bom, eu trouxe, e eu entendo que foi de Deus, a Elizabeth, que está aí. E ela é um presente na minha vida, porque a gente se conheceu há pouco tempo, e eu sei também que Deus tem coisa grande na vida dela, então ela aceitou porque ela está para estar no lugar certo. Boa noite para quem não me conhece. Eu fui uma pessoa resgatada de Deus para Cleri ativar. E no momento eu estou estudando psicanálise. Eu sempre tive um chamado assim para curar mulheres, mas eu não sabia. E eu era toda ferida, ainda estou no processo de cura. E mesmo assim, eu não evito ajudar. Então, só que essa parte de ativar um chamado específico e ganhar forma, de certa forma, me paralisou, assim, por algum tempo. Desde uns 2 anos que Deus tem me chamado para esse lugar. E quando eu avanço 3 metros e recuo 1 metro. Avanço 3 metros e recuo 1 metro. E eu creio que esse tempo agora chegou, para não recuar mais, assim, o nível de cura que eu cheguei. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Que bênção, Amanda. Fiquei bem feliz em te ver aqui. E agora, então, a Elizabeth pode já falar, então? Já emenda assim, ó. Quem tem dupla, glória a Deus. Pode ser? Pode ser. Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Sou a Elizabeth, amiga da Amanda. E, assim, eu sou psicopedagoga. Então, eu trabalho com crianças, eu trabalho com crianças autistas. Então, eu sempre trabalhei nessa área. E eu estava, assim, esse foi um ano que eu estava numa relação assim, com Deus, de um sentimento de querer servir, de estar O na teu obra. microfone está ruim, será que tu não consegue desconectar o microfone agora, o teu fone de ouvido, daí tu fala e depois tu volta a conectar? Porque não está dando para quase ouvir nada. Melhorou? Ah, muito? E... Então tá. Então eu trabalho com crianças, né, atípicas na área da psicopedagogia, e eu esse ano estava na busca do meu chamado, sentindo no coração que Deus estava me chamando e eu não sabia para onde. Parece um cego no meio do tiroteio. E aí, sempre a gente tenta puxar a sardinha para o lado. Eu fui testar de servir na área
do Kids? Não era. Não. Não Eu era. tentei já servir no Kids, também não deu. Meu Deus, eu falei com a Amanda, Amanda, me ajuda. Eu fui servir, não é, e assim, é uma sensação, meu Deus, e agora, né? Só que aí eu já estava sentindo no coração e eu já tinha também. É porque assim, quando eu faço avaliação, eu tenho que falar para a família que uma criança ela tem um certo transtorno, o que que acontece? Eu acabo pegando aquela mãe para mim. Não é que eu quebre o código de ética, mas eu fico ali, sabe? E aí eu mando uma mensagenzinha, um versículozinho, e fica aquele negócio. Então, eu fiquei pensando disso, meu Deus, essas mães, elas precisam de um suporte, porque elas carregam tudo na costa, as mães chegam acabadas, cansadas, porque tem que lidar com tudo. Enfim, e eu senti esse desejo. A Amanda me falou desse curso, e hoje mesmo, à tarde, quando eu estava no banho, eu pensei assim, gente, esse curso não é para mim, porque esse curso é para as pessoas montarem um plano para fazer. Eu só sei que eu vou trabalhar com mulher. Eu estou fazendo um curso de terapeuta cristã, né? E eu sinto no meu coração que eu quero trabalhar com mulheres essas questões dessas feridas, essas feridas emocionais, né? E, enfim. E aí eu disse, não é para mim esse curso, porque o que eu estou começando agora, como é que eu já estou querendo planejar uma coisa que nem eu terminei ainda, agora que eu estou começando. E foi isso, aí veio a palavra certinha, né? Não, é aqui mesmo. Aí eu, Amém. Amém, Elizabeth. É um prazer te servir. Mesmo que você não saiba como servir, deixa a gente servir primeiro. E Deus vai fazer o resto. amém. Obrigada. Amém. Mais alguém? Quem é a próxima? A Lisiana. Pode falar, Lisiana. Boa noite, tudo bom? Boa noite. E como está o frio nos Estados Unidos? E agora eu consegui estar na Flórida, que agora normaliza, porque eu estava em Nova York. Gente, não é de Deus. Não é de Deus. Eu não conseguia nem gravar nada. Eu queria mostrar mais coisas, mas não conseguia porque a minha mão ficava dura. A Ai, minha, Deus. a minha filha mora aí, ela mora perto, em Madison, perto, fica quase na divisa do Canadá. Então é neve, 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 Meu neve. Deus. Eu não É, consigo me acostumar. Eu já quis ficar uma semana só e embora. Que bom. Mas prazer para todos vocês. Meu nome é Lisiana, sou casada, tenho um casal de filhos, tenho uma filha que mora aí nos Estados Unidos, o meu menino mora aqui e tenho uma neta. Sou cristã também e eu tô que nem a Elizabeth, assim. Eu quero trabalhar com mulheres, eu sinto, assim, um grande prazer. Já conversei algumas vezes com você, né, Cleri? Para sim. estar fazendo. Uhum, Estava atrás da experiência do lar, participei de algumas imersão, estou fazendo um online. E tô assim, e todo dia eu oro de manhã que eu faço meu devocional, oro e choro. Senhor, esse é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Senhor, eu quero uma resposta. Se eu estou no caminho certo, se eu não estou. E eu participo de um grupo de mulheres que nós temos mulheres que rompem, elas rompem o nome. Então, uhum, nós estamos fazendo assim, encontro com mulheres, com a palavra, depois vem um café. E eu creio que esse é o meu chamado, mas hoje amém. até mesmo eu tava fazendo meu devocional de manhã, esse Senhor, se é esse meu chamado, eis-me aqui, me conduza, né, para eu fazer a coisa certa, para estar no caminho certo e que eu me diminua e eu cresça na minha vida, né? E eu pretendo, e não sei se esse é o que Deus quer da minha vida, mas está trabalhando também na igreja, trabalhando com mulheres, levando a palavra, porque a gente vê assim, quem está, né, nesses encontros, como você, Cleni, não sei mais quem está, das meninas aí, como tem mulheres feridas, mulheres que sedentas da palavra do Senhor, que Uhum, querem ouvir uma palavra, que tu vai no encontro, elas choram do início ao fim do encontro. uhum, A gente vê assim como sente, né, a presença, a falta de ter o Espírito Santo que conduza, né?
E isso me comove muito, por isso que eu quis participar, quando você colocou, se eu vou participar, porque é uma coisa que eu quero fazer, né? Também curar as minhas feridas, as minhas dores e ajudar a outras também, né? Pretendo também estar tá em minha casa, eu acho um trabalho lindo, né? Esse que a Dev iniciou, de estar na sua casa recebendo, eu amo estar recebendo, né? Amo assim, e de estar fazendo encontros e chás, enfim, né? Tá Nossa, tocando. então Então, temos aqui uma excelente serva, mentora, né? amo. Adoro cozinhar, adoro fazer bolo, e Meu ó, como quiser. Deus! Olha aí, ó, uma dor a É, menos, porque ainda quem tem que, né, desenvolver, porque às vezes você não tem recurso para comprar fora, e você tem que desenvolver habilidade, contar com as amigas que ajudam, e você tem essa habilidade, eu acho assim, ó, que é sobre, né, a palavra de Mateus que diz, né, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e use tudo que você tem, né? Então, você já tem tantos dons, tantas habilidades. Eu acho que o Senhor deve estar olhando para você, Elisiane, falando assim: nossa, mas por que você ainda está orando? verdade. Se eu já te mandei todos esses dons e talentos. Verdade. E sabe uma coisa assim, não sei se eu posso falar, mas o que me levou ao Senhor, eu era católica, e o que me levou ao Senhor foi um câncer, que Ah, numa... e eu ia perguntar o teu testemunho para ajudar, né? Porque a gente sempre tem uma fasezinha da nossa vida, uma fasezinha que é suave que eu tô falando, né? Para um câncer. É uma fase da nossa vida que ela vai ser a cura para outras mulheres, né? É, Exatamente aquela fase. e foi através, assim, de um círculo, de uma oração dessas tardes com Deus que a gente faz, e que o pastor disse que eu teria 3 tumores, mas que não era para morte, é para honra e glória do nome Meu dele. Deus, aleluia, glória a E Deus, glória eu, a e Deus. eu peguei aquela palavra para mim, ele disse, tu pode fazer o exame e vim aqui que o Deus que eu sirvo não mente. Eu não quis fazer de jeito nenhum, né? Se eu vou procurar chifre em cabeça de cavalo, não quis nem fazer, né? E depois, quando começou a me doer realmente meu seio, eu fui fazer e vi realmente que eu tinha, fiz químio, fiz rádio, e esse ano faz 8 anos que eu tô curada em nome de Jesus. Então, essa Meu foi a Deus minha do dor, céu, né? A meu minha dor que eu Deus. fui procurar, que eu precisava, né, de estar com essa presença do Senhor e servir realmente esse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Então, Amém, eu acho glória a assim Deus. que com essa minha dor, eu vou também curar outras, né, outras feridas, outros cânceres da vida que existem, né? Não só o físico, mas o emocional, e enfim. Né? Eu gostaria de estar levando esse meu testemunho para outras mulheres, para não desistirem. E a essência da certeza do chamado, né? Porque a gente tem muitas dúvidas, a essência, a raiz que nos dá clareza, é quando a gente já recebeu. Porque eu precisei andar muitos anos crendo somente na palavra e não tendo recebido ainda o milagre. Eu precisei andar muitos anos com essa fé baseada na palavra, igual o profeta que falou para você, né? Que a palavra não, o Deus que lhe serve, a palavra não mente. Então, quando você já tem o milagre, é confirmação do teu chamado. Porque a confirmação do teu chamado é um milagre. Porque é aquela dor que iria te matar, literalmente, postei ontem. A dor que iria te matar é que vai curar outras mulheres. É, Então, não existe dúvida sobre o chamado. Não existe. É fazer aquilo que você pode, aquilo que está nas tuas mãos. Agora, hoje, é hoje. É um grupo de ativação, é hoje. Então, obrigada, Lisiane, pela tua obrigada. participação. Qual é a próxima corajosa? Albenira, pode falar, Albenira. Olá, meninas, eu sou a Nira, fica mais Ah, fácil, Nira. né? Aham.
Eu sou a Nira, sou de Brasília. Eu fui mentorada pela Dani, fiz o curso Experiência do Lar em 2017, fiz de novo com a Dani ano passado, e aí fiz mentoria também com a Dani, e estou ouvindo o que Deus está me falando com relação à obediência. Então, acho que a palavra mais importante para mim, Clary, é obediência. E nessa obediência, eu senti paz, muita paz. E venho trabalhando isso desde o ano passado, e aí esse ano eu recebi o diagnóstico de câncer de mama também, Lisiana. Olha aí, ó. E não fiz químio, não necessitou de químio, mas eu fiz só a rádio, estou em tratamento oral, bem, estou curada em nome de Jesus. Amém. Eu fiz uma creio. caminhada para agradecer, eu e minhas filhas fizemos uma caminhada de 3 quilômetros para a gente agradecer publicamente o que o Senhor tem feito na minha vida, de realmente obedecer o que Ele falar, me calar quando eu tenho que me calar, falar quando eu tenho que falar, me posicionar quando eu preciso me posicionar, e Deus tem trabalhado isso comigo. Eu trabalho com mulheres há muito tempo aqui na minha igreja, sou da igreja presbiteriana aqui em Brasília, e eu sempre trabalhei com mulheres, mas dessa vez é diferente, porque a Nira que recebeu um diagnóstico em 2025 é diferente da Nira de 2023, totalmente diferente. Está aí a Dani para justificar isso, está aí minha irmã, que é a Jane, está aí a minha dupla, que vai falar isso, a paz que eu senti o tempo todo, e é isso que eu tenho falado. Ontem eu fiz um chá com amigas de décadas aqui, e de trabalho, trabalharam comigo, e uma delas tinha acabado de chegar de uma mamotomia, também no Birrades 4, angustiada, católica, bastante católica. Foi bom que a gente conversou bastante sobre isso, sobre a paz. E tudo, e a Dani sempre fala com a gente, tudo que você for fazer, faça com propósito. Então, eu já falei para Deus, Dani, Senhor, eu não quero mais fazer nenhum encontro de mulheres, eu não quero mais fazer nenhuma reunião de mulheres se o Senhor não tiver colocado um propósito no meu coração e como deve ser feito. Ontem eu fiz florescendo, de florescermos umas das outras, amparando, orando, chorando, conversando, abrindo o coração, e foi isso que a gente fez ontem aqui. Foi muito bom, muito bom. Então, tudo que nós fizemos foi para a honra e glória do Senhor. E outra coisa, Clary, que eu já fiz, desde um chá que eu fiz com a minha mãe, minhas irmãs e minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, tenho 5 netos, e minhas 2 irmãs fiz com a minha mãe. E eu coloquei Jesus na mesa. Ele tinha um lugarzinho separado, todos os cantinhos identificados, o lugar dele estava lá. Ontem eu fiz de novo isso. Eu tenho amigas católicas, espíritas, e aí quando eu coloquei Jesus, ela aqui sentou do lado, disse, nossa, que honra, eu estou do lado dele. Foi tão bonito aquilo, sabe como ela expressou aquilo, eu achei tão bonito. E ela está indo com a vertente de yoga e tudo mais, e falei muito da questão do respeito, da gente respeitar essas individualidades delas, e de amigas de 30 anos, que eu as amo, e que precisar de mim, estou aqui, estou orando, estou cuidando, estou orando por elas, e que a gente pudesse florescer. Então, foi um momento muito bom, elas gostaram demais, foi muito bom, e a gente viu a presença, e todas as declarações que eu recebi delas hoje foi, muito obrigada, porque você nos proporcionou uma tarde no seu lar abençoado. Nossa, aquilo ali para mim foi maravilhoso. Eu ia te perguntar, Mira, como você se sentiu depois desse chá? Você, claro que tem um cansaço físico, é natural, mas é o cansaço natural. Mas qual foi o sentimento depois? Tem uma palavra que define isso? Uma palavra. Senti muita paz, porque eu me posicionei diante das minhas amigas com várias religiões, e que quando eu falei, Deus, eu vou colocar o seu lugar na mesa marcado, é sério que eu vou colocar ali Jesus na etiquetinha, debaixo da xícara estava lá, Jesus, é sério que eu vou fazer isso? E ele falou, faz, e eu senti isso no meu coração que eu tinha que fazer,
e senti muita paz, sabe? De mostrar isso para elas, de me posicionar. E o teu projeto é Florescer, o nome? Não, o meu chá ontem foi Florescendo. Ah, Com Florescer. as minhas irmãs e minha mãe e minhas filhas foi afeto, chá do afeto. E que teve até o lava-pés, lavei os pés da minha mãe, da minha filha primogênita, comecei, depois a minha segunda e a minha terceira. Só não lavei os pés das minhas irmãs, mas foi uma bênção. Então, assim, Glória a a paz Deus. que Deus tem trabalhado em mim é algo que não é deste mundo. É o que a Dani sempre fala. Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Aleluia. O sobrenatural do Senhor. E é isso que eu Aleluia. quero. E o que você falou, né, que o tempo todo eu estou, Senhor, eu estou entrando na experiência do lar como mentora, meu Jesus. Que responsabilidade, Senhor, que responsabilidade. Aí Deus fala para mim, você não é perfeita, e é isso que eu quero, que você não seja perfeita, e é o que eu quero, não quero ser perfeita, quero ser, e eu sei que sou amada filha do Pai, e o que eu quero Amém. realmente é trazer aquilo que Deus tem colocado para mim, Aleluia. para essas mulheres, né? E Glória a que Deus. 2026 vai ser o ano que a gente vai montar o curso, já estou conversando com a amiga, a gente vai fazer reunião semana que vem para a gente montar o nosso curso, o curso da mentoria, da experiência do lar, e sei que vai ser transformador Em para nome mim, do Senhor Jesus. né? Muito mais para mim. E aí eu vou deixar a palavra para minha irmã, para a Jane, que a gente tem. Isso, Jane. Também. A Somos Jane, diferentes, tô vendo, né? A gente é bem diferente, né? Mas a nós somos intercessora da Anira, né? Obrigada, Cleri, fica com Deus. Obrigada. Beijão, Dani. Oi, mulheres, boa noite. Dani, obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Estamos bem, estamos ouvindo bem. Ah, beleza. Então, eu estava orando hoje também, falei, alguém disse aí, Senhor, acho que não é para mim esse negócio. Aí eu me perguntando, Senhor, o que eu vou fazer nesse curso? Porque eu sei para que Deus me chamou. Durante a pandemia, todo mundo com aquele medo de morrer e tal, eu perguntei para Deus, Deus, o que eu sei fazer? Ele falou, colocou no meu coração, você sabe orar. Então eu chamei as minhas vizinhas do meu prédio, formei um grupo de mulheres. O nome do meu prédio chama Reserva das Artes. E o grupo, Deus me deu estratégias, chama Reserva das Mulheres que Clamam. E eu venho orando com essas mulheres desde então. Nós fizemos agora essa semana o nosso encontro, a nossa confraternização. Eu levei a lamparina, Dani, coloquei no lugar lá também, aquela lamparina linda do encontro que a gente teve, e Deus me deu a estratégia de escrever uma carta profética para cada uma delas. E eu parei um momento do meu dia e falei, Deus, o que o Senhor quer falar para fulana? E fiquei esperando. E aí vinha aquele versículo no meu coração e eu escrevi a cartinha profética. Então, quando eu levei isso para elas, eu falei, gente, não foi uma coisa que eu escrevi para todo mundo, foi específico para você. Deus falou isso para você, especificamente. Então, eu estou responsável por esse grupo dessas mulheres, e eu sei que hoje, o meu chamado, eu sou uma libertadora. Eu sou uma libertadora. Jaime, Oi, fala de onde você saiu. de onde eu saí? Eu saí de um lugar de cativeiro. E eu sei o que é ser cativa do diabo. E hoje eu sei que Deus me chamou para eu libertar cativos. O versículo de Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me chamou para pregar boas novas aos pobres, Aleluia. Ele me chamou para libertar cativos da prisão, Ele me chamou para libertar os prisioneiros, que são aquelas pessoas que estão aprisionadas em práticas pecaminosas. E eu estava lendo o livro, estou terminando de ler o livro do Chris Valentin sobre batalha espiritual, e ele trouxe essa clareza para mim do que é ser porque eu li esse versículo e eu não entendia direito, o que é ser um cativo, o que é ser um prisioneiro, que o versículo traz, e eu entendi, e eu falei, Senhor, ai, Nira, que lindeza de bebê gostoso, titia, vontade de apertar esse menino lindo.
É o João Paulo, gente, desculpa, eu tinha que falar. Sobrinho lindo. Então, eu sei, eu falei para minha mãe, domingo lá na igreja, que houve uma coisa específica, e de um rapaz da igreja, viu, Nira? Não sei se você sabe, o Thalisson, que ele tomou remédio para se suicidar, um rapaz que era da igreja, ministro de louvor, e eu dentro de uma igreja batista tradicional no domingo, quando meu cunhado deu essa mensagem, essa notícia lá, eu levantei e ele falou, irmãos, vamos orar por ele, e dentro de mim aquele fogo queimando, eu falei, vamos orar agora. E aí eu fui lá para frente, não fui para frente, eu só falei lá com a minha irmã, falei, mano, a gente tem que orar pelo Thalisson agora. E aí eu comecei a orar, ela falou, então fica aqui que você vai orar. Irmãos, meninas, eu orei por aquele rapaz, sabe, guerreando contra os principados, que ele não pode ser ceifado pelo diabo, e só para vocês saberem, ele já saiu do hospital hoje, em nome de Glória Jesus. a Deus. Quando eu sentei, voltei para o meu lugar, eu estava queimando, e eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, a senhora não tem noção de o que está acontecendo dentro de mim. Mãe, eu sou uma libertadora, porque eu sei o cativeiro de quem está cativo, o que o diabo faz com a pessoa. E eu falei para minha mãe, a senhora não tem noção, eu estou com ódio do diabo. Eu estou com ódio do que o diabo faz na vida das pessoas. Então, eu não sei, por isso que eu falei, Clery, que eu não sei direito se vai ser libertação com mulheres, porque eu sei o que é ser uma mulher ferida, porque eu fui ferida, vim de uma infância totalmente disfuncional, de um pai alcoólatra, bati em minha mãe, tive períodos, assim, terríveis, a Dani sabe do meu testemunho, e Deus foi me tratando, foi me levando para lugar de cura a cada vez. O curso que eu fiz com a Dani de experiência do lar, e vários outros de cura. Então, eu sei o que eu sou hoje. Quando a Dani estava falando aí no começo, Dani, que você falou, mulher, porque você não sabe direito para o que você é, eu sei quem eu sou, eu sei para que Deus me chamou, eu sei porque que ele me livrou quando a minha mãe estava grávida de mim, e meu pai deu um chute na barriga dela, e quase ela me abortou, e Deus me resgatou, porque eu sei, hoje eu sei, eu só não sei como que eu vou fazer isso, tá, Clery? Se vai ser aqui, se vai ser como, mas eu sei da minha identidade, eu sei o que o diabo ele fez comigo até hoje, ele não faz mais. E Em nome de Jesus. esse lugar, Então, você tem clareza, né, de que você foi liberta, e você, a tua mão, né, a mão de Deus, te protegeu, né? Então, você já tem experiência com o poder da graça. E você tem autoridade na palavra. Isso, alguma menina que tem dúvida que ela tem autoridade na palavra? Vocês estão vendo? Autoridade na palavra. Então, assim, mulher, é simples. O que você vai fazer com isso? É isso que eu estou... Deixa eu só interromper um pouquinho, só para dar um exemplo. Há 3 anos atrás, eu fui na casa da Jaine, e a Jaine disse assim para mim, Dani, eu não sei ouvir a voz do Senhor, eu não sei quando Ele fala comigo, eu não consigo fazer nada. E aí eu orei profeticamente na mesa da Jaine, liberei um caminho muito profundo, e eu disse para ela, toda vez que você buscar o Senhor naquele cantinho ali da sua sala, ó, você vai encontrar. E aí a Jaine começou essa busca muito profunda. Muito, muito. Ela foi para Bethel, foi para Califórnia, ela foi buscar isso. E a autoridade veio sobre a vida dela de muita busca. Então, eu vi essa mulher sair de um lugar de escuridão, como ela falou, de cativeiro, ela não ouvia a voz do Senhor, ela não tinha nenhum acesso, era totalmente bloqueada, tudo. Uau! E aí ela foi gerando isso. Gerando. E imagine o que ela vai gerar a partir de então. Então, isso. Nós estamos aqui para segurar na tua mão, Amém. né? Ainda que você não tenha clareza, mas o poder da unidade aqui, ele vai trazer clareza para você. Vai ser uma bênção. Clery, que você falou, você só confirmou que já outras pessoas dizem, elas falam assim, Jane, você tem essa autoridade.
Você Uhum. tem essa autoridade. E aí Uhum. eu vejo assim, sabe, é o que eu escrevi ali quando a Dani estava falando também, né? Lucas 10:19. Nós temos essa autoridade, mulheres. Nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inferno. O diabo, ele tem poder, mas não mais do que o nosso Deus. E nós temos autoridade contra isso, sobre isso. Nós temos. Amém. Disso eu já tenho Amém. certeza, tá? Amém. Quero saber como que ele vai direcionar. E aí, só para fechar, Dani, quando a gente estava naquele chá e você fez aquela oração, né, que Deus te direcionou, Dani, eu quero dar um testemunho, tá? Já disso do que você fez lá, que Deus te mostrou, né? Que você falou, Jane, eu vi muito óleo na sua mão quando você estava orando, e você veio, deu aquela palavra profética. Eu falei, Nira, por que você não gravou, Nira, para eu ficar sempre ouvindo aquilo e trazendo a existência, né? E teve uma menina na minha igreja que ela perdeu a avó, uma moça, na faixa de uns 30 anos, perdeu a avó e ela é também do grupo de intercessão. Eu sou intercessora na minha igreja hoje. E eu estava num culto e falei, Carol, como que está esse processo de perda da sua avó? Isso já tinha 3 meses de perda da avó. Essa menina chorava. Gente, eu nunca vi aquilo. Não era assim uma lágrimazinha. Ela chorava de molhar a roupa. E aí, Dani, eu lembrei daquilo que Deus pediu para você ministrar em mim. Eu li um versículo sobre luto com ela, e eu falei, Carol, o Senhor está tirando a dor do seu coração. Ele está limpando o seu coração dessa dor. E comecei a ministrar e orar sobre a Carol. Tudo bem. Quando teve um encontro, uma reunião dos intercessores da igreja, do nada, a Carol falou assim, aí, antes de eu interceder por ela, eu falei assim, você não está dormindo direito não, Carol? Ela, não. Eu falei, pois a partir de hoje você vai dormir direito. Você vai dormir o sono do justo, você vai deitar e vai dormir tranquila. E pronto. Aí, nessa reunião da intercessão, ela falou, gente, eu quero pedir a palavra, eu quero dar um testemunho, porque a irmã Jane orou por mim, que eu não estava conseguindo sair daquele luto, e ela orou por Amém. Glória a Deus. Deus me libertou daquela dor, me libertou daquela pressão, daquela opressão que eu estava. Então, isso, Dani, já é um testemunho daquilo que você orou por mim, sabe? Então, é isso Deus, que ele que a gente coração precisa. ferido das mulheres. É isso que a gente precisa ter certeza. A gente tem o testemunho, a gente tem a experiência e a gente tem o milagre. Uhum. Então, isso a gente precisa provocar todos os dias. Chamada é isso. Você vai provocar todos os dias. Todos os dias. Ah, se vai juntar um tanto de mulheres para provocar numa pancada só, amém. Mas se não, você vai provocar todos os dias. Jaine, obrigada. Como E nós que é temos essa, mais 2. provocar isso, Cleide, todo dia? Me explica aí. Ah, calma, senão a gente não consegue o cronograma, a gente vai ter uma parte sobre isso. Tá bom. Agora, nós temos a Maria, a Renata e a Pri. A Dani, ela está numa pré-cirurgia, então ela não vai poder falar hoje, ela vai escrever no grupo. Então, quem vai agora? Maria, Renata ou Pri? Eu posso falar. Pode. Então, pronto. Dani, boa noite. Boa noite. Meu nome é Daniele. Eu fiz o curso de experiência do lar com a Leandra, né? Que eu estava até perguntando cadê ela, né? E sou formada em secretariado executivo, trabalhei muitos anos, né, nessa parte dos ministérios, de STF, tribunal, né? E só me dedicava fora, né? Fora da minha casa. E aí eu fiz o curso da experiência do lar, e aí eu vi o tanto que eu estava errada. Hoje eu tenho uma menininha, eu tenho 49 anos, e tenho uma menininha de 1 ano e 9 meses. Ô, Glória! E aí eu demorei demais até nisso, para ver que, como eu não voltava para dentro de casa, eu demorei demais. Eu falo que eu fui enganada, sabe? Desse negócio de você querer ter tudo, para depois ter o filho. Porque aí depois de ter o filho, você tá velha. Aí não tem o filho. E aí, assim, depois disso, eu falei assim, não, outras pessoas já tinham falado para mim que eu ia trabalhar com mulheres, ia falar para mulheres. E que era para eu abrir minha boca, porque eu tenho muito testemunho de cura de câncer, de gravidez, de meu marido quase morrer na pandemia, né? E Deus está ali falando, você não vai abrir a boca, não?
né? Fala para as pessoas, e eu aqui, né? É como você falou, eu para falar alguma coisa, antigamente, eu tinha que fazer um mestrado, doutorado, falar mentora, eu jamais, eu tinha que ir na casa da Dev, aí depois eu voltava dizendo que eu era mentora. E aí eu fui vendo, né, as pessoas fazendo, falou, não precisa estar toda preparada assim, não, vai lá e fala o teu testemunho, né? Fala o que aconteceu, exatamente. Você é prova do teu testemunho. Sim, e as pessoas me cobrando, assim, me cobrando não, Deus dando as pessoas falar comigo, né? Abre sua boca, fala, mas só que era uma coisa tão distante, porque eu achava todo mundo que falava com mulheres tão inteligente, tão cheio de conteúdo, tão assim, e eu me colocava assim, nossa, eu não sei nada, até hoje não acabei de ler a Bíblia, então assim, como é que eu vou falar? E foi vindo essa vontade de ser mentora da experiência do lar, justamente porque vem essa necessidade de falar, mulheres, não demora para engravidar, não demora, é mentira. Senão mentira você vai ter que fazer Satanás. tratamento, senão você vai se colocar numa situação, eu sei que é Deus que manda a criança, né? E tem mulheres substituindo a gravidez por cachorro. Nossa, e como? Muitas mulheres. Então, você é levantada nesse tempo para ministrar, porque o Senhor colocou a mão em você e fez dar tempo, mas muitas não têm tempo, muitas vão envelhecer sozinha em asilo. Exatamente. Você vai tirar mulheres desse fim, do final da vida, elas estarem abandonadas, depositadas isso se elas tiverem condição financeira de pagar. Sim, é isso, exatamente. É isso vai que eu fico... libertar mulheres Gente, até do futuro que pode acontecer. É isso aí que você falou. Eu fico assim no meu coração falando, gente, não demora, não, agora eu quero falar. Eu fui enganada. Esse negócio de ter tudo, viagem, carro, apartamento, chegou esse dia que chegou para mim. Tenha tudo com o filho junto. Tenha tudo com o filho junto. Quando meu marido ficou doente da Covid, eu fiquei sozinha, com tudo. Sabe quando aqueles filmes que tem o clique, que você vai lá para o futuro e você se vê lá no futuro? Foi o que aconteceu comigo. Eu me vi sozinha dentro de uma casa, com 2 carros, apartamento quitado, com tudo, faculdade, todo mundo sozinha. Uau. Sabe assim? E eu falei assim, gente, e tô vendo as pessoas com as suas famílias trancadas em casa, mas tem seus filhos, tá ali eu sozinha. E aí eu falava assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu depositava aquela ordem, né, de prioridade, era primeiro meu marido, depois era Deus, era toda invertida a minha vida, assim, sabe? E aí depois, quando Deus tocou nele, falou, não é assim. Aí eu fiquei sozinha dentro de casa, me ajoelhei, quando eu fiquei sabendo que ele ia ter que tomar cloroquina, não sei o que a gente achava que era já a última coisa que ia acontecer para a pessoa, né? Sem saber direito, me ajoelhei dentro de casa e pedi, eu falei, Senhor, eu sei que todo mundo morre, mas não leva ele desse jeito, não desse jeito, Deus, não assim, dessa forma que a gente não podia ver depois, nem no caixão aberto, né? Não tinha caixão aberto, aí eu orei assim muito forte, eu clamei, eu entendi o que é orar e o que é clamar, né? Clamar é só quando Jesus, só Deus mesmo resolve. E eu falei, Senhor, por favor. E aí, depois disso, muita gente orou. Ele saiu na televisão, ele é policial penal, e foi naquela época da papuda, enchendo também, o pessoal doente lá. E todo mundo começou a entrar em oração. Acho que o pessoal orou tanto que eu também fui para Deus e Glória não quis mais voltar. Tipo assim, era ali mesmo, esse caminho aqui. E aí me despertou. Eu sempre fui muito católica, eu era do Coração de Jesus, né? E um belo dia eu fui para a igreja, para a Comunidade das Nações, e não saí mais, que foi um negócio para mulheres, né? E eu olhei aquilo ali, era um culto só para mulheres, e eu não saía, e eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo nada, mas fui ficando, né? E aí hoje eu estou congregando na Comunidade das Nações. Que bênção.
E é isso, gente. Agora eu quero ter aprendizado, assim, de como que eu falo com as mulheres, né? Como que chega esse meu chamado, né? Para ajudar mais mulheres, não ser enganada e correr o risco de não ser mãe, né? Amém. Obrigada, Daniele. Renata ou Pri? Renata! Oi, Saudade, Renata. A Renata trabalha comigo, para quem não sabe. pois é, saudade de você. Saudades também. Bom, gente, eu sou a Renata, sou casada, tenho 2 filhos, um casal de filhos, né? Trabalho ali com a Cleri, já fui mentoreada ali por ela, uma experiência do lar, e foi onde tudo começou, né? Eu falo que a Cleri foi um presente de Deus na minha vida, né? Ela veio para... Não, a Renata que foi o presente de Deus, porque senão não podia fazer tanto para as mulheres. Então, assim, eu não sei quem foi mais beneficiado aqui. Sei, né? A gente fala isso, né? Porque foi, assim, no momento em que eu estava precisando muito, né? De ter alguém, assim, para me ajudar ali. Foi um ano bem difícil quando eu cheguei ali em 2024. Em todos os processos, fiz experiência do lar, e ali começou, né, a acender a chama para querer ajudar outras mulheres a passar aquilo que eu tinha aprendido, então eu tinha que dividir. E no início eu achava uma loucura, né, eu falava, não, acho que eu tô ficando louca. Aí tem a Cláudia, minha parceira, não pôde estar aqui, ela está em viagem, mas depois eu vou passar tudo para ela. E ela começou, não, Renata, eu também estou com esse sentimento, a gente precisa fazer. E esse ano a gente teve já a nossa primeira turma, da experiência do lar, foi bênção, né? E tendo ali o apoio da Cleri, ela sempre vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Sempre me achando incapaz, não, eu não estou pronta, né? A gente sempre fica nisso, né? Eu não estou pronta, não é para mim. Mas Deus surpreendeu esse ano, foi, né? A gente, assim, foi tudo presente de Deus. A experiência do lar, a primeira turma que a gente teve ali, Deus foi me surpreendendo a cada encontro, né? Foi bem. Glória a Deus. Né? E antes de iniciar a experiência do lar, Deus tinha dado uma direção para mim e para a Cláudia de fazer um chá. Esse chá foi chamado Resgatando a Sua Identidade de Filha. E foi um chá que a gente preparou as mulheres para ir para a experiência do lar. E foi tremendo, porque elas não, nenhuma desistiu no meio do caminho, elas ficaram até o fim das aulas. E elas sempre, no final, elas falaram, esse chá tem que fazer parte. Vocês não podem deixar de iniciar o experiência do lar sem esse chá. E eu estava em oração e Deus me trouxe de fazer não só um chá, de montar uma imersão de 12 horas desse resgatando a sua identidade de filha. E aí eu já tenho bastante coisa escrita do que Deus foi trazendo. Aí eu tinha falado, em janeiro, quando eu queria voltar, eu vou mostrar para ela o projeto. E aí ela abriu, né? Um dia antes dela viajar, eu falei, querida, você vai fazer uma masterclass. Eu vou estar lá. Deus Glória a Deus. No meu coração de que eu tinha que estar aqui. E eu sei Glória a Deus. E realmente é o conteúdo que complementa a experiência do lar, porque se a gente não revelar sobre a identidade de filha, fica oculto essa ministração, nem todas recebem e muitas desistem no meio do caminho. É incrível. Então, assim, quando você trata a identidade, muda tudo. Muda tudo. Tanto que o Senhor me deu essa revelação depois de eu já estar na experiência do lar, e eu precisei ir atrás dessa palavra sobre identidade de filha, para que eu continuasse recebendo as bênçãos que ele tinha para minha vida, porque tinha momentos que eu dava um jeitinho de rejeitar as bênçãos. Na nossa teimosia, né? Né? Não sou digna, não posso estar ali. Não sou digna dessa mesa, não sou digna dessa reunião com esse nível de mulheres. Olha o nível das mulheres, quem eu sou. E isso vem na mente delas o tempo todo. Então, é um chamado lindo, Renata, e eis-me aqui, o que eu puder contribuir, eis-me aqui. Amém. Foi pontual, assim, a palavra de abertura veio. Veio com tudo. Todo mundo já falou? Agora vai falar a Pri, e depois a gente entra no conteúdo com a Dani. Tá. Paz, queridas, muito boa noite. Para mim aqui já é boa madrugada, mas eu estou muito alegre de estar aqui com vocês e conhecer, né, mais um pouquinho do povo que vai morar no céu, do povo de Deus. Sou a pastora Priscila e estou morando na França, casada com meu marido há 18 anos, com um filho lindo de 15 anos. E
fui separada para uma missão aqui, estou 8 meses e aguardando, né, para fazer tudo que o Senhor tem. E o curso Experiência do Lar, para mim, é um presente de Deus, né, através da preciosa Deb Titus, a nossa saudosa querida, e que ainda continua aí através do fruto dela, a Trina. Conheci esse curso através da Cleri, uma mulher que é um presente de Deus para todas nós, né? Ela passa na vida e ela marca. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de vocês também, né? Amém. O Senhor conta conosco para uma grande missão. Primeiro em nós. Primeiro em nós. E depois através de nós. Então, eu ouvi um pouquinho de cada uma de vocês. Que lindo, né? Deus tem algo poderoso através de cada uma de vocês. E o Senhor fala, só abre a boca que eu te encho, né? Porque nós somos todas pequeninas, mas a Bíblia fala assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Em Deus você pode. Em Deus você é forte. E o Senhor te levará e fará através de você. Porque, como vocês falaram, as dores das mulheres são muitas, e o Senhor precisa desse exército de mulheres ativadas, despertadas, conectadas e sensíveis à voz do Senhor para dizer, eis-me aqui, né? Então, contem comigo também no que vocês precisarem, eis-me aqui. Eu quero indicar um livro aqui para Jaine, seu testemunho muito forte, muito poderoso, não se envergonhe de falar, fale abertamente, porque o testemunho cura, viu? Às vezes dói na gente, mas... Ô, Pri, tu consegue mandar o print no grupo, que de repente pode contribuir para todas a tua indicação do livro? É um livro bem forte, que vai tratar muito a parte de quem quer trabalhar com libertação. Então, ele é bem específico, tá? Mas posso falar, ele se chama Regiões de Cativeiros, tá? É um livro muito maravilhoso. Da Ana Mendes, a autora Ana Mendes, tá? Regiões de Cativeiro, para que você possa se aprofundar mais um pouquinho, se essa é a sua área. Depois vocês se conectem sobre isso também. Amém. E Amanda, você consegue, porque a gente tem 30 minutos agora para a aula da Dani. Amanda, é rapidinho? É rapidinho. É só porque, para complementar tudo que a gente falou aqui, essa semana passada, Deus falou assim para mim no banho: eu não preciso de você, mas eu faço questão de você. Amém. E aquilo marcou muito e ficou remoendo aquilo, sabe? Ficou muito forte. E eu queria só gravar, anotem essa frase que Deus deu para mim e é para todas. Eu não preciso, mas eu faço questão. Eu não preciso, mas eu faço questão. Isso, sim, é de um amor tão grande, né? Porque ele não precisa realmente, mas ele faz questão. Aquilo, assim, ó, tatuou no meu coração do nada, assim, sabe? Foi muito, muito forte. É só isso. Amém. Amém, Amanda. Obrigada. Palavra agora com a Dani. Meninas, eu vou tentar, assim, falar em 30 minutos, mas se eu não consigo... Mas, Dani, fica tranquila, a gente complementa amanhã com o que faltou dessa parte, porque amanhã a gente vai entrar nas áreas de execução na prática, porque essa parte de espiritual a gente precisa, que o espiritual é o quê? A oração, louvor pontual, para ativação, né? E também o testemunho de cada uma aqui tem a essência já do seu chamado. Então, a gente precisa... Da clareza, né? Da clareza. Então, agora a gente entra na parte da Dani, que é uma parte espiritual também, tá? Então, Dani, você com o microfone agora. Eu vou pausar eu vou só sair da câmera para pegar uma água, que acabou. Tá, fica à vontade. Queridas, eu me chamo Dani Fortuna, eu sou aqui de Brasília, sou mentora de Experiência do Lar há 7 anos, né? Construí uma trajetória de mentoria e nesse terreno de tempo, né, tive uma série de problemas dentro do Ministério Experiência do Lar e precisei me ausentar, né? Porque fui implantadora na Europa desse curso, plantei em vários países
E eu sofri uma perseguição nível hard. Eu digo que foi uma perseguição nível hard. Mas tudo que vem para nos perseguir também vem para nos dar autoridade. Então, construir com essa saída, né, através do Senhor me deu esse projeto, que foi o Lamparinas Acesas, e era justamente na Europa. E o projeto crescia muito lá. Era como se fosse labaredas acesas. E as coisas começaram a caminhar, elas começaram a crescer, crescer. E eu me vi acompanhando essas mulheres. E me vi também dentro de ao mesmo tempo, vivendo uma dor muito profunda com a experiência do lar. Mas eu precisava caminhar no meu chamado. Eu sabia exatamente a terra que o Senhor me colocou, e eu tinha que semear naquela terra. Então, Deus, ele arranjou outra estratégia para eu conseguir caminhar nesse chamado, e ao mesmo tempo, dar um time ali, na experiência do lar, esperar aquela mesa que foi interrompida pelo próprio Senhor, tá? Por quê? Porque dentro da experiência do lar, eu comecei a achar que aquilo era meu. Eu comecei a dizer, isso aqui foi eu que construí, foi eu que fiz, eu posso, eu vou para qualquer lugar, eu faço acontecer. Então, eu peguei algo que não era meu e desvirtuei trazendo para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no chamado. Porque o Senhor faz o convite, mas tudo é dele, e tudo é para ele, e sobre ele são todas as coisas. E ponto final. Não há o que discutir com isso. Só que eu não fiz isso. À medida do tempo que eu comecei a crescer, eu vi aquilo dali como um local onde eu pudesse ser reconhecida, ser amada. E eu vou dizer para vocês, gente, estar com mulheres é maravilhoso. Elas se jogam para cima, elas te celebram, elas te reconhecem, elas te abraçam. Mas o seu coração pode se perder nesse lugar. Eu quero dizer para você hoje que o seu coração também pode se perder nas mesas. Por isso que é importante você discernir as mesas que você está sentando. Quando você senta numa mesa, quando você chega num ambiente, num local que você nunca foi, você foi convidada para uma festa. Essa festa não é sua, você está chegando. Quando você chega, você não se sente incomodada de não conhecer ninguém, de não estar conectando ainda com as pessoas, de você não estar discernindo bem o lugar que você está, se é um ambiente saudável, se é um ambiente bagunçado, se é um ambiente que não te favorece, mas um ambiente que te joga para trás. Então, tudo isso eu não conseguia discernir. Eu chegava, sentava e eu queria meu lugar. Então, eu comecei a perder esse lugar. E é nisso que eu quero entrar hoje. Quando tem as intempéries do chamado, as pessoas, e foi uma palavra que o Senhor me deu, lançou logo de manhã, no meu coração. Filha, as pessoas romantizam o chamado. Para com isso. Chamado é abrir um lugar, num lugar ermo, que não tem nada. E você vai abrir um novo caminho com o Senhor. Então, as pessoas romantizam. Quando começam as coisas a dar errado, aí elas desistem. Ah, isso não dá para mim. Isso não é para mim. Isso é para fulana faz melhor que eu estou olhando ela no Instagram, ela tem mais alcance, ela tem mais acesso. Eu quero falar para você nessa noite, eu sei que essa palavra é dura, mas a gente tem que falar sobre ela também. Não desista do seu chamado e não romantize ele. Viva ele conforme as palavras que o Senhor for te dando. Avançar, avance. Retroceder, retroceda. Nem sempre, toda hora vai ser de avançar. Vai ter tempo que o Senhor vai dizer, olha, essa mesa, ela está interrompida. Gente, eu estava numa mesa, numa experiência do lar, no auge da experiência do lar, indo para a Europa, viajando direto para expandir o curso, me vi numa mesa com Ana Paula Valadão, Poliana Quintão, todo mundo nessa mesa. E eu me vi naquele lugar e eu disse assim, uau, eu cheguei até aqui, não estou acreditando. E o Senhor disse assim,
fecha a mesa, o ciclo acabou. Entra no Uber e vai embora. Eu não tive interação com aquelas mulheres, porque não deu tempo. Ou eu obedecia, ou eu continuava ali, desfrutando de um manjar que não era para mim. E essa palavra é forte. E Dani, foi a minha Dani, primeira, isso tem a ver com você não, como é que eu vou dizer assim, ó, não, igual eu, por exemplo, eu não fui ativada pela DEV, né, que seria uma grande autoridade para me ativar. Isso tem a ver que não importa o status que as pessoas que estão ao teu redor. Isso. Que você tem que estar 100% focada em Jesus. Apenas nele. Então, nós derrubamos todas as crenças, os protocolos, desculpa, mas... as crenças. E protocolos de que não somos capazes, porque eu e Dani, nós duas temos testemunhos reais de que não é sobre o diploma, o certificado, o quantas turmas você fez, ou se você sabe falar, se você não sabe, nada, derrubou tudo. Paulo saindo. Derrubou, e é tempo de construir, é tempo de derrubar. Eu estava num tempo de construção, foi uma construção maravilhosa. A DEV me enviou para a Europa, ela me abençoou, me enviou, implantei, comecei a crescer, mas o Senhor disse assim, é tempo de derrubar, porque eu quero construir algo em você, diferente, que você não vai ser mais a mesma. Estava mexendo na minha identidade. Sabe quando você precisa ser apurada, mais uma camada da identidade vai ser cortada em você? Uma camada fina. Eu senti aquela camada sair naquele dia ali, daquela mesa. E o Senhor disse, essa mesa está interrompida. Entra no Uber e vai embora. O ciclo acabou. Não, pai, mas veja, aí a gente vai apresentar, né, as nossas, né, todos os nossos argumentos para Jesus. Jesus, eu estava crescendo. As mulheres estavam sendo conquistadas por ti. Eu estava fazendo um ótimo trabalho, Jesus. Era o meu chamado. Como assim? E a gente começa a não entender e argumentar com Deus. E essa palavra é a palavra que eu quero gerar hoje, sobre Jacó. Jacó lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo, lutou, até que Deus disse assim, eu vou mudar o teu nome, e tu não será mais Jacó, tu serás Israel. O nome dele, quando ele mudou a identidade de Jacó, mudou o nome, mudou o lugar. O próprio lugar que Jacó estava, Peniel, se tornou um lugar onde ele viu o Deus vivo. Então, eu quero dizer que no tempo do teu chamado, vai ter tempo em que você vai precisar discernir muito apuradamente o tempo de avançar, o tempo de retroceder, o tempo de sentar nas mesas e o tempo também de sair delas. O tempo de encerrar ciclos e começar novos ciclos. Ontem eu estava em 2 grupos de mulheres aqui de Brasília que me convidaram semana passada para ministrar no evento delas. Foi maravilhoso, as mulheres me jogaram para cima, fizeram, mas meu coração saiu assim, ó, Jesus, fica tudo aí, ó. Eu já entendi que isso aí eu não posso levar para minha casa. É beijo, abraço e fica tudo lá. Eu não levo mais isso para mim. Não levo, porque isso corrompe. Você tem que entender o que corrompe você. O que corrompe? Qual é o espinho na carne que você carrega? Porque o apóstolo Paulo disse que o espinho na carne não sai. Ele está lá. Para te dizer assim, você é frágil. Você é frágil. Presta atenção, depende do espírito. Você é frágil. E no seu chamado também tem essa fragilidade. E o inimigo sabe onde é. Por isso, bata a sola dos seus pés e vá adiante. Não leve isso à frente. Quando você sabe que aquela fragilidade vai manchar o teu chamado, você já fica atenta. Ó, essa aliança aqui, ó, que essa moça está me propondo aqui, ó. Acabei de receber um convite na minha mesa. Estava com 2 coordenadoras de experiência do lar aqui na minha mesa. Enquanto eu estava aqui com vocês, elas estavam ali comendo na minha mesa. Elas chegaram às 6 horas da tarde, ficaram aqui na mesa, ficaram. Eu disse, gente, eu vou entrar na Masterclass. Vocês fiquem aí,
tirei foto com as 2 coordenadoras de 2 estados aqui do Brasil. E eu disse para elas, a minha mesa é simples, gente, é essa mesa aqui, ó. Se vocês quiserem vir tomar café, a hora que vocês quiserem, vocês vão encontrar. Mas isso não corrompe meu coração mais. Não corrompe. Passa. Bate a sola do teu pé, faz que nem Jacó. Bate a sola do teu pé e vai adiante. O nome Israel deu origem a uma nação. Porque o Senhor trocou a identidade dele. E Jacó passou a ser um homem que carregava as heranças de Abraão. Está muito bem claro. Quando o seu pai, Isaac, o abençoou por completo, entregou uma bênção por completo, mas Jacó se desviou, porque ele foi buscar outros deuses, ele foi buscar outras mulheres, ele se envolveu com tudo quanto é tipo de gente. Um homem que tinha chamado de nações, de ser a origem de uma nação, a nação de Israel. Os filhos de Jacó faziam as 12 tribos. Então, nós também podemos nos corromper. O importante é buscar no Senhor essa direção e discernimento. E quando eu desliguei essas mulheres da semana passada, disse para elas, eu não posso continuar no grupo de vocês, porque o Senhor me ordena não fazer tendas. Daniele, não faz tenda. Entra, sai. Entra, sai. Quem anda comigo sabe. As mulheres que caminham comigo, é algo que eu não posso fazer. Vai ser um tempo, vai ser um ciclo. E eu vou me despedir delas em paz, e elas também vão em paz. Eu abençoo todas elas. E a gente precisa entender que para pessoas, que as pessoas que vão sair, outras irão chegar. E quando eu me despedi dessas 2 mentoras hoje, ó, gente, eu fiz por vocês, eu estava com vocês no final de semana, foi maravilhoso. Vou sair dos grupos, tá bom? Agradeci, honrei, fiz tudo. Saí, recebi outro convite hoje, aqui na minha mesa, para ir lá no Mato Grosso ministrar. Eu disse, olha, eu não posso me encantar com isso. Eu vou gerar isso em oração. Se for da vontade do Senhor, você me dá a data, e naquela data o Senhor vai me dizer sim ou não. Juliana Botelho sentou comigo agora em setembro. Queria me convidar para ser coordenadora aqui do DF. Olha a clareza do chamado. Antes dela começar a falar, eu disse, Ju, eu sei que você está escolhendo as coordenadoras. Mas Deus não falou comigo. Hora nenhuma. Então, não adianta você me convidar para nada, porque eu não tenho como aceitar. O Senhor não falou comigo. Eu vou continuar caminhando no meu chamado na Europa. Lá o Senhor falou comigo. E lá eu tenho unção de multiplicação para derramar. A clareza disso vai te tirar de lugares errados. A clareza que Jacó tinha que voltar para a sua terra de origem, para acertar conta com seu irmão, seu pai, deu clareza da identidade, e aí fez o que? A identidade nos joga diretamente no lugar do propósito. Há um lugar a ser vivido no propósito. E isso vai passar pelo chamado. Vai passar pelo chamado. O chamado é Deus convidando. Filho, volta para a tua terra. Quantas vezes Deus falou com Jacó? Volta, e Jacó teimava. Continuava com os outros deuses. Continuava levantando altares para outros deuses. Continuava em idolatria. Continuava com mulheres erradas. E Jacó ia, até que Deus disse assim, basta. Volta. Vai para aquele lugar que eu estou te ordenando. Então, você precisa ter clareza de 3 coisas nessa noite. A sua identidade. Qual a camada que ainda precisa ser apurada? Qual a camada cirúrgica que o Senhor precisa tirar? Às vezes, a identidade ainda está um pouco distorcida. É como se você olhasse no espelho, você se vê, mas a forma ainda não está muito bem clara quando você se olha no espelho. Ainda tem aquela forma, aquele formato embaçado, que quando você toma banho assim no banheiro muito quente, você vê que você está ali, mas você não olha os detalhes do seu rosto, do seu corpo.
Tem mulheres assim, querendo viver chamado. Não. Você vai voltar e você vai se olhar no espelho e vai dizer, Senhor, me dá a clareza da minha identidade, que ainda falta para eu ter ainda mais segurança de quem eu sou em ti. Porque se há uma dúvida, se há um medo, se há um resquício, você precisa parar, minha amada. Porque viver chamado fora vai muito do que você está vivendo dentro de você. O inimigo toda hora vai querer te parar. Ele vai te apontar. Ele vai dizer um monte de coisa a seu respeito. Ele vai usar pessoas contra você. Ele vai te perseguir. Enquanto ele me perseguia na experiência do lar, minha boca era muda. Não falo de experiência do lar. Não estou pronta para falar sobre o que aconteceu. Eu preciso só orar. Porque o Deus da justiça vai revelar tudo o que aconteceu. Eu não preciso apontar o nome das pessoas. E foi assim, exatamente assim que aconteceu. 1 ano e meio depois, a própria Trina entrou em contato comigo. E disse, eu quero ouvir sua versão de saída da experiência do lar. Porque Deus falou comigo que você tem que voltar. Olha o alcance. Uma mulher que não está no meu dia a dia. Uma mulher que não está próxima a mim. Ela veio e me posicionou novamente no chamado da experiência do lar. Isso, a minha saída, serviu por quê? Porque a minha identidade ainda estava distorcida. Eu utilizava as coisas de Deus para o meu benefício próprio. Eu não tenho medo de dizer isso para vocês. Minha identidade estava sobre mim e daquilo que eu podia fazer. E o Senhor me esmagou. Eu vou te quebrar para você saber quem eu sou. E eu vou te reconstruir do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. E eu passei 8 dias, gente, dentro de um quarto, trancada, só recebendo alimento pela porta do meu marido. Porque eu disse, eu preciso discernir quem é essa mulher que puxa toda hora e desvirtua a minha identidade. Eu não quero essa Daniela dentro de mim. Eu rejeito ela. Eu quero a Daniela que saiu lá do Éden, que foi a imagem e semelhança de Cristo. O Senhor me levou para passear no jardim com ele. Gente, foi uma das experiências mais lindas que eu tive. Ele me mostrou que ele me criou com tanto cuidado, com tanto carinho, com cada parte do meu corpo, que eu aceitasse quem eu sou. Isso foi uma experiência profunda que eu tive. Eu não falo para todo mundo, eu estou aqui falando num ambiente seguro para vocês. Mas eu precisei visitar esse lugar. E depois eu fui lá no monte, lá na Samambaia, entregar a minha visão. Foram 8 dias, sem saber o que é manhã, tarde, noite e madrugada. Eu só buscava, eu só buscava, eu só buscava. Porque eu estava totalmente desvirtuada na minha identidade. E quando a Trina disse assim, volta, eu estava pronta para aceitar o desafio novamente. Porque mexer com família e restaurar a família não é brincadeira, não. O inimigo vem no teu encalço. Ele não te deixa, não te larga assim, ó. E eu estava tão forte no Senhor, e dizia assim, Senhor, o Senhor me quebrou e o Senhor me juntou. Eis que estou pronta para te servir. E agora eu entendo exatamente. Tudo provém de ti. Nada vem de mim. Até o convite que eu aceito é porque o Espírito moveu em mim. Eis que estou pronta. Então, mulheres, essa fase de reconstrução da identidade, alinhamento no chamado, você vai sentar em mesas que você nunca imaginou. Como eu falei para vocês. E a mesa que você vai sentar, quando você tiver com a sua identidade bem clara para você, você vai discernir logo o ambiente. Você vai dizer assim, ó, esse ambiente aqui não me pertence. Eu preciso puxar a cadeira, puxar a cachorrinha e ir embora. Essa mesa não me pertence. Mas quando tem uma mesa em que a disputa vai embora, não tem disputa. Isso vai ser
natural, você se sentir bem, agradável, leve. E vai ser uma mesa simples, tá? Essa mesa é a mesa que o Senhor vai te favorecer. E que você vai oportunizar também. E aí se abre a cadeira da honra. Eu aprendi o que era honra viver nesse processo. Eu aprendi o que era honra quando eu comecei a andar nas mesas em que não haviam disputas. Mesas de mulheres que honravam umas às outras. Mesa de mulheres que diziam assim, eu vou abrir a cadeira para você sentar, minha amada. Mesas que diziam assim para a gente, uau, não acredito que eu estou vivendo isso. E aproveitando essa oportunidade no final da minha fala aqui, eu quero dizer que a Clery abriu essa mesa para mim. Ela abriu uma mesa em que ela disse assim, Dani, tá, as cartas estão todas aqui, ó. Pegue a que você quiser, minha amada. Sirva-se do que você quiser. E eu vi que ela abriu uma cadeira de honra para mim. E eu me senti aliançada, e é isso que é importante. O chamado, você vai precisar de alianças, como ela estava falando. De mulheres que vão te ajudar, que vão ser âncora. Uma vai estar mais adiantada que você no processo, outra vai estar um pouco mais atrasada, que é você quem vai puxar ela. Isso é discernir o tempo todo. E a Clery está mais adiantada no processo que eu. Então, ela disse, Dani, vou te alavancar aqui, e você puxa as mulheres que estão abaixo de você, porque você aprendeu comigo, e a bênção não para em você. A bênção que Jacó recebeu não parou nele. Se estendeu, para os filhos e nações. A bênção que a gente recebe, a gente não para nela. E também ela não para na gente. As coisas vão se estendendo. E aí é onde acontece a mesa do transbordo. Transbordar vem de cumprir todas essas etapas. Por isso que as mulheres querem transbordar, começar a transbordar. Não, você está começando pelo lado errado. Você tem que começar lá pela sua identidade. Lá onde você é forjada. Por exemplo, a minha forja é com meu marido. Ele que afia o ferro comigo. Ele que faz assim, ó. Daniele, tá demais. Daniele, sai do púlpito. Daniele. Aí eu. Dói. Mas tu acredita que toda vez que ele fala, tá certo? Porque o Senhor usa ele para afiar o meu ferro. Se eu não dou ouvido, aí eu vou me adiantando demais. Então, quem é que afia o ferro contigo? Se você parasse para pensar hoje, quem é aquela pessoa que quando fala, você, eu tenho que dar ouvido. É aquela amiga que vem assim, diz assim, uai, tu não tá demais, não? Vamos sentar, vamos conversar um pouquinho? A gente precisa de pessoas assim. A gente precisa de mulheres que afiem também o ferro com a gente. São mulheres estratégicas na nossa vida. São mulheres que vão tirar e desembaçar a nossa visão da nossa identidade também. Amém. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Pense no seu chamado, em toda essa trajetória. Porque o chamado, ele não é só no natural. Ele começa no espiritual, no sobrenatural. Tudo já está pronto, mas você tem que alcançar o acesso. Eu falo muito sobre acesso. Eu digo, Senhor, eu vou lutar, que nem Jacó lutou com o anjo pelo acesso da bênção. Eu vou lutar. E eu luto na madrugada, eu jejuo, eu luto pelo acesso. E o Senhor disse assim, filha, eu falei para a Clery hoje, Clery, esse acesso está liberado? Ela disse assim, tá, uai, tá liberado. Aí ela foi me dando, tá liberado por conta disso, ela foi me dando a certeza do que eu já estava em oração buscando. Então, lute pelo acesso. Jacó, vocês vão ficar aí, de hoje para amanhã, vocês vão estudar a história de Jacó, porque tem várias nuances. Tudo que Jacó fez, que ele enganou o irmão, o pai,
que ele traiu o irmão, ele foi traído por Labão, foi enganado por Labão, né? Teve aquela disputa, né, entre as mulheres, Raquel e Lia. Então, tudo isso que aconteceu com ele foi de uma semeadura que ele mesmo fez lá atrás. Mas o Senhor derramou graça sobre a vida dele. E derrama graça na nossa vida. Como a Amanda falou, né? Deus, ele não precisa da gente, mas ele conta conosco. Ele faz questão de contar com a gente. Ele conta com a Amanda, ele conta com a Dani, conta com a Lisiana, conta com a Priscila, ele conta com a Nira, com a Jane, com a Maria Daniele, ele conta com a Elizabeth, conta com a Renata, com a Cléria. Ele conta com cada um de nós. Ele não precisa, porque a obra, se ele botar a mão, vai acontecer, com você ou sem você. Mas como ele te fez um convite e você aceitou, ele faz questão de honrar o teu convite que foi feito a você. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que reslucida. Ele vai cumprir a promessa que ele te fez. Mas para isso, vai passar o tempo, vai passar o processo, vai ter que entender, para poder não errar, e exatamente como flecha no alvo, no centro da vontade de Deus. Ninguém anda fora do centro da vontade de Deus com Deus. Precisa estar no centro. E o centro, para chegar, é um lugar muito apurado. Aquele azeite puríssimo que escorre, é aquele jeito ali. Aí tem que o ego ir embora, soberba, egoísmo, sair do centro das coisas, arrogância, vaidade. Que são os frutos da carne. Vai ter que quebrar tudo para chegar no centro da carne. O centro só se chega, e veja que Jesus, ele teve um prego cravado no centro da mão, para mostrar assim, ó, ele chegou no centro da vontade de Deus. Jesus chegou no propósito exatamente no centro. E ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. E eu quero ter as marcas de Cristo. E para isso eu vou ter que lançar fora todas essas obras da carne. Amém, mulheres? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é lindo, mulheres. Glória a Deus. Deixa o Senhor fluir isso na sua vida. E eu quero selar essa palavra, antes da Clary finalizar. Eu queria orar com você. Uma oração que vai selar essa palavra no seu coração. Porque você, de hoje para amanhã, o Senhor vai falar com você. Amanhã você vai chegar aqui e vai dizer assim, o Senhor falou comigo. Ele disse isso sobre tudo que eu ouvi, tudo que eu falei, tudo que eu testemunhei. Ele falou, me deu essa direção. É essa direção que nós vamos orar agora. Para que o Senhor visite você e te dê uma direção. Dando de hoje para amanhã, de hoje para amanhã. Vamos orar. Exatamente. É uma direção de hoje para amanhã, porque amanhã a gente vai entrar na parte de execução, a parte, ó, arregaça as mangas e bora fazer, bora trabalhar. Então, amanhã o caderno vai ter que vir à prova aí, ó. A gente vai entregar todas as formas de atrair, de buscar, de encontrar essas mulheres, todos os caminhos, todos os projetos de longo prazo, de curto prazo, de pouco encontro, de bastante encontro, de imersão, de presencial, de online, porque agora a gente não tem mais falar que não sabe como fazer, porque a gente sabe como fazer, e vocês têm nós. Então, isso. Vocês têm a nós. Então, Amém. agora não tem mais. Agora é ativação total. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por todas as palavras que foram derramadas aqui, os testemunhos poderosos de cada uma dessas mulheres, Senhor, que me edificaram a vida da Cléria. Senhor, muito obrigada, Pai. Nessa hora nós queremos te pedir, Senhor, vem com a direção sobre as nossas vidas, Senhor. O prumo do Senhor passe hoje, Pai, de revelação do Senhor sobre a vontade que o Senhor tem sobre nós. Cada uma de nós, Senhor, precisa entrar nesse centro da tua vontade, em fazer um chamado alicerçado apenas na rocha, que é Cristo Jesus. Então, nos visita essa noite. Traz sonhos, revelações, visões. Aleluia. Incomoda as mulheres para orar na madrugada, Jesus. Vem sobre elas, Pai.
E que essa palavra seja selada hoje no coração de cada uma delas pelo teu poderoso Espírito Santo, que sela, que guarda, que guia, que conduz, que consola, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dani, você salvou a gravação aí, né? Pronto. Se alguém depois quiser, aí eu acho que ela passa o link direto no grupo, pode ser?